Glória a Deus, dando seguimento aqui aos nossos estudos teológicos da Escola Teológica Comunhão Profética. A nossa disciplina é Missiologia e nós estamos falando agora sobre os patriarcas. Quem foram estes homens que fizeram parte da história do povo hebreu? Página 79. O período patriarcal dos primeiros filhos de Israel começou com Abraão. De Abraão descendeu Isaque e Jacó em Canaã, e de Jacó descendeu os 12 patriarcas, que formaram as 12 tribos de Israel, nome que Deus lhes deu no vale de Jaboque, conforme Gênesis 32, 28. Quem foram os filhos de Jacó? Pela ordem de nascimento, os filhos de Jacó são mencionados da seguinte forma: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. Está em Gênesis 30, de 1 a 24, 35, de 16 a 18. Conforme lemos em Gênesis 35, 26, todos os filhos de Jacó nasceram em Harã, exceto Benjamim, que nasceu entre Betel e Belém, que naquele tempo se chamava Efrata, Gênesis 35, 16, onde Raquel morreu de parto. Então nós vemos todo esse cuidado, de Deus para com a sua descendência do povo hebreu. José, o missionário, página 79 em diante, uma história maravilhosa que nós vamos fazer uma viagem bem rápida sobre esta história. José foi um missionário na terra do Egito e entrar ali pela condição de escravo. Isto significa que não importa a condição em que um missionário entra em um país, tudo o que importa é o que ele realiza naquele país e que ali ele testifica do seu Deus. E foi exatamente o que fez José. Demonstrou a sua fidelidade ao seu Deus, sendo fiel aos homens. Nunca omitiu a sua origem, nem tampouco a sua fé. Não vendeu a sua consciência, como fez Balaão. Não se exaltou pelas excelentes qualidades que possuía, mas atribuía tudo ao seu Deus. No Egito, José luzia o seu brilho. Suas qualidades faziam a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Malaquias 3,18. No Egito, José exteriorizou Deus através do seu testamento e fez Faraó saber que, para além dos deuses do Egito, existe um Deus, que é o Senhor dos céus e da terra. Gênesis 41, versículo 38 a 39. O Egito era para José o que o mundo é para nós. Mesmo vivendo bem no Egito, José sabia que ali não era o seu lugar. Sua pátria era Canaã. Estava ali apenas para cumprir uma missão, tanto que fez os filhos de Israel jurarem que no dia em que o Senhor os levasse daquela terra para Canaã, os seus ossos forem transportados dali. Gênesis 50, de 24 a 25. Nós também não somos esse mundo, estamos aqui apenas para cumprir uma missão, porque em breve seremos levados para Canaã celestial. Ou seja, a fé de José em saber que Deus ia cumprir nele as promessas, até mesmo depois de findar aqui na terra, fez com que José convencesse os seus irmãos a jurarem que quando sepultasse José no Egito e ficasse apenas os ossos desse corpo, e quando Deus levasse eles novamente a Canaã, eles deveriam pegar os ossos de José no Egito e transportar para Canaã, para que ele fosse então assim lembrado, ou o próprio osso dele fosse ali sepultado na terra da promessa, que seria Canaã. E assim aconteceu. Israel no Egito. Em Gênesis 15, 13, Deus disse a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão. Será afligida por 400 anos. Nos tempos dos patriarcas, o Egito era a maior civilização do mundo e era ali que Deus queria preparar o seu povo para se tornar uma grande nação
e realizar uma missão mundial. Israel entrou no Egito através de José. No Salmo 105, versículo 17, está escrito: mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José. Isso significa que a ida de José ao Egito foi plano de Deus. Foi no Egito que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se multiplicaram grandiosamente, e quando chegou a hora de Deus tirá-los de lá, conforme havia prometido a Abraão, Deus os tirou com o braço forte através de Moisés. Moisés, o missionário. Moisés foi o terceiro arauto de Deus na terra do Egito, se é que Abraão fez menção do nome de Jeová na sua permanência ali. A primeira experiência de Moisés com Deus deu-se na sarça ardente, em pleno deserto do Sinai. E foi neste encontro que Deus lhe disse: agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Êxodo 3:10. Aqui temos uma lição de tamanha importância para aqueles que desejam realizar algo para Deus na obra missionária. Observe que primeiro Deus diz a Moisés: vem, para depois dizer: te enviarei ao Faraó. Isso significa que para ir aos homens, primeiro precisamos vir a Deus. Ninguém pode atrair alguém a Deus se primeiro não for atraído por Deus. Moisés tinha convicção da sua chamada, da sua missão, por isso foi vitorioso. Você já imaginou se Moisés não teria passado? Você já imaginou se Moisés não teria passado? Já se imaginou se Moisés não obedecesse? Mesmo sendo enviado com toda a autoridade delegada por Deus, Moisés sofreu terrivelmente, tanto com os filhos de Israel quanto com o Faraó. E se ele não tivesse sido enviado por Deus, o que não teria passado? Talvez estaria no conforto da sua casa, no seu palácio, e morreria ali. Porém, os planos de Deus não se cumpririam no povo hebreu. E Deus então usa Moisés como missionário, tira Moisés do Egito e volta Moisés agora como missionário de fugitivo. Agora ele volta como libertador do povo hebreu. Com Abraão nós aprendemos que o plano redentor de Deus para as nações se realizaria através de um povo, Israel. Com Moisés nós aprendemos a maneira com a qual este povo seria um canal de bênção ou de maldição para as nações. Bênção para os que se convertessem, maldição para os que não se convertessem. Israel, nação eleita. Por que Israel? Por que Israel? Boa pergunta, mas quem pode responder senão somente aquele que escolheu? Tanto judeu como gentil tem feito esta pergunta através dos séculos. As respostas se encontram apenas na misericórdia de Deus. Como já vimos, Abraão, o seu progenitor, antes do seu próximo, e as virtudes e qualidades de Israel não eram melhores que a das outras nações. Deuteronômio 7:7. Muito pelo contrário, Josué especificamente menciona que Abraão veio de uma família de idólatras que adorava outros deuses. Está em Josué 24, de 2-3. Arã, por exemplo, era a sede da antiga seita da lua. Abraão, o arameu peregrino, era precisamente o verdadeiro representante da raça caída, tanto que os rabinos o chamavam de o primeiro prosélito, e até hoje os judeus recitam Deuteronômio 26:5 2 vezes por ano, para se lembrarem que, desde o início, Israel nasceu convertido. Olha que interessante, né? Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ninguém se apiedou de ti para te fazer nenhuma destas coisas, porém foste lançada fora do campo, pelo nojo de ti no dia em que nasceste. Passando eu por ti,
viste-a banhada no teu sangue, e disse-lhe: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo, contudo, estavas nua e descoberta. Então, passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a minha aba, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Ezequiel capítulo 16, versículo 3 a 8. Que coisa linda, né, meus irmãos? Como Deus olhou para Abraão, despojado, desprezado, e Deus a cobre, Deus olha para Israel, e nasce então uma nação poderosa, uma nação que faz parte do povo exclusivo de propriedade do nosso Deus. Tenha ouvido alguém perguntar: por que fulano e não eu? Já ouviu isso? Deus sabe de todas as coisas, Ele escolhe a quem quer e como quer, na hora que quer. Não cabe a nós questionarmos o Criador, porque somos apenas criaturas, nada mais. Deus precisava levantar uma nação para se revelar ao mundo. Ele poderia usar qualquer uma outra nação, já que existia nos tempos de Abraão, mas não quis. Preferiu começar tudo de novo. Deus sempre usou as coisas insignificantes para confundir as grandes, até porque para Deus não existe nada grande ou pequeno. Ele é quem faz o pequeno se tornar grande e o grande se tornar pequeno. Tanto a eleição de Abraão quanto posteriormente de Israel não significa superioridade, muito menos favoritismo da parte de Deus. A eleição de Israel não significa a rejeição das nações, pois a palavra escolher sempre aparece na forma dática e não passiva em relação a Israel. Sendo assim, nós nos vemos e continuamos na próxima aula.